Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Vamos adorar a Deus com mais um hino, a paz do Senhor. Deus abençoe nossos corações. Calar meus lábios, manifestar a graça e abençoar a Deus manifestar. Vou calar meus lábios, profetizar, manifestar a graça. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sem da tua marcial, tu já estás. Glórias a Deus. Dizem que amor verdadeiro é como um sonho feliz, felicidade que passa no volta da vida.
Jerusalém. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a EBD. Hoje vamos procurar ser um pouco mais breve. Aleluia. Esse hino é maravilhoso, né? Vou tocar ele, mas não vai estender muito. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar, Yeshua. Quando o Senhor vier, a noiva dele vai estar ataviada, pronta para recebê-lo. Amém. Interessante que nós temos hoje que somos convidados para as grandes festas, né, das bodas do Cordeiro, as festas das núpcias, o casamento, o grande casamento. E esse período que nós estamos vivendo é um período que nós estamos costurando, né, bordando as nossas vestiduras espirituais. Então nós estamos em plena construção de santificação por meio da palavra. O Espírito Santo nos dá a linha, né, para nós andarmos nela, ficarmos firmes nela, na direção dela, firmado com ela, pego a ela. E essa linha é a verdade. E essa verdade ela tem que ir transformando, ela tem que ir adornando o nosso ser espiritual, com boas obras, com a renúncia, com a separação. E nós temos que entender que esse caminhar não é fácil, é muito difícil, não é fácil. Se fosse fácil, não teria necessidade de o homem passar pela metamorfose, ele sair, é filho de Adão, ele só dizia assim, meu pai, eu te aceito, e pronto. Não, ele tem que passar pela metamorfose. Evangelho de João diz que ele recebe o poder de ser feito filho. E quando Deus traz esse filho à existência, ele dá um lenitivo, ou seja, um alimento a esse filho. Se esse filho não come esse alimento, ele fica desnutrido. A crença dele é falsa, não é verdadeira. Então vamos ver o que Jesus hoje vai falar aqui para nós, em nossos corações. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 6. Semana passada nós estudamos do 22 ao 40, hoje vai ser do 41 até o 71. É uma extensão muito grande, mas é um assunto só. Jesus desenvolve aí um assunto só. Apesar de ter ali o debate, né? As reações dos fariseus, dos escribas, dos judeus que estavam ali praticantes do judaísmo e outros que acompanhavam Jesus, que eram incrédulos. Jesus não disse para eles que vocês não têm fé. Jesus disse que eles eram incrédulos. Há entre vós aqueles que não creem, porque a fé é uma coisa só, não existe várias fés, é uma fé. Que é a fé que a Bíblia, quando a Bíblia fala, Judas diz, de uma vez por toda nós vamos defender a fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Que fé é essa? É essa palavra. Judas está falando, temos que defender esta fé, significa esta verdade. Ela não pode deixar de ser pregada, ensinada, praticada, assimilada. É isso que Judas está falando ali. E é o que Jesus está dizendo aqui. Eu tenho falado para vocês das grandezas de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, tenho vos ensinado, mas há entre vós aqueles descrentes, ou seja, pessoas que não acreditavam, não criam naquilo que Cristo estava ensinando. Quando você não crê, a verdade, que é a fé, não se transforma em fé, não se materializa em fé na sua vida. É simplesmente uma ideologia de homem, você lutando por algum entendimento natural teu, por algum princípio humano teu. E Deus veio nos dar princípios divinos. Apesar dos escribas e fariseus ter a Torá, eles haviam se apostatado de tal maneira que os seus ensinos não tornavam eles pessoas que pudessem agradar a Deus, não pessoas espirituais, porque o homem só passa a ser espiritual a partir do Cristo, porque Ele dá o Espírito. Então eram ali pessoas que tinham crença, capacidade
pela lei moral que Deus havia implantado e pela graça de Deus, o homem ainda dentro de seus defeitos andava na palavra de Deus. Hoje não tem necessidade, como foi dito na aula passada, o nosso irmão Celso aqui falou muito bem explicado. Hoje em dia não tem necessidade de você fazer igual os escribas e fariseus. Se você faz igual os escribas e fariseus, é porque você ainda não assimilou a verdade, você continua na prática da religiosidade. Você é religioso, não é filho. Você ainda é um fariseu, não é um nascido de Deus. Então tem que ser nascido de Deus. Quem é nascido de Deus tem o Espírito de Deus. Se tem o Espírito de Deus, você não pode viver na prática do pecado. Porque se viver na prática do pecado, não é filho de Deus. Então vamos ler aqui o texto. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41 em diante. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Vamos lá. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos a mãe, o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, ó Jesus ensinando eles, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto, que é o próprio Filho que está falando com ele. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar a nós comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimentar por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, no reino dos céus? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, não credes. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Se pelo Pai não for concedido essa pessoa. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu,
em número de 12, contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Senhor, ajuda as nossas vidas, abre as nossas mentes para entender a Tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Na aula passada, nós vimos o grande milagre do Cristo, quando Ele vai transformar, multiplicar os pães, não é verdade? E a multiplicação dos pães foi um milagre notório, tremendo, poderoso. Jesus passa ao mar da Galileia, os seus discípulos, e depois vai de encontro a eles, e a turba fica do outro lado. No outro dia pela manhã, como nós estudamos, eles não viram Jesus, nem os discípulos dele lá, e atravessaram também o mar, porque viram os discípulos atravessar em direção ao outro lado, foram na mesma direção, e chegando lá encontraram Jesus e perguntaram: mestre, como tu chegou aqui? Então Jesus vai começar a falar com aqueles homens, vai dizer: olha, não me busqueis porque vocês encheram o vosso ventre, vocês me buscam por isso, não porque vocês me amam, não porque vocês estão vendo a verdade em mim, mas me buscam porque encheram o vosso ventre. Até que eu fiz a aplicação que hoje tem muitos homens na igreja, porque eles estão lá, não porque eles se agradam de Deus, não porque eles são espirituais, porque eles conseguem encher os seus ventres, eles conseguem comprar casas, coberturas, eles conseguem acumular riqueza com o dinheiro de Deus. Lembra que eu fiz essa aplicação? Então Jesus começa a abrir a visão do homem e mostrar que ele entende aquilo que o homem é, aquilo que o homem faz. Então quando chega aqui no versículo 41, eles estão murmurando de Jesus por tudo que Jesus havia dito. Quando Jesus, pela primeira vez no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus vai se declarar o pão da vida. Replicou Jesus: em verdade, verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, quem crê em mim jamais terá sede, porém eu já vos disse, vocês não creem nisso. A partir daí eles começam a murmurar, aí o texto vai dizer assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Então eles conheciam Jesus. Por isso que Jesus fala que o profeta não tem honra na sua pátria. Eles viram Jesus nascer da família de José, filho de Maria. José foi o padrasto humanamente de Jesus, não o pai. A Maria foi a mãe de Jesus humanamente, e o pai de Jesus foi o próprio Deus que fecundou um óvulo no ventre de Maria para trazer à existência o homem que ele precisava, para dar esse homem como cordeiro em resgate por muitos. E Deus vai fazer isso. O homem não entende porque o Espírito de Deus ainda não tinha sido dado. Entender que todo praticante do judaísmo era carnal, eles tinham princípios, ditames e parâmetros, para eles poderem observar. Por quê? A verdade que havia sido revelada àquele povo era simplesmente um ai, ou seja, um freio. Era como um freio, né? Um ABS. Aquilo ele tinha que saber que o adultério era pecado, que se adulterar vai para o inferno. Tem que honrar a Deus sobre todas as coisas, porque existia vários deuses espalhados naquelas nações, a qual o próprio Deus permitiu que ficasse dos seus lados, para que provasse os seus corações. Então o homem tinha que conhecer aquilo que é errado, para que quando ele estivesse praticando, ele sabia que ele estava errado, ele reconhecia a miséria dele, e é assim até hoje. Então eles começam a murmurar de Jesus, porque Jesus vai dizer que é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, como pão de Deus, ele desce para dar vida ao mundo, e ele vai explicar cabalmente aqui nesse capítulo o que é dar vida ao mundo. O que é dar vida ao mundo?
que é da vida ao mundo, é ele se oferecer não só por sacrifício, mas também por suprimento de vida, por alimento de vida. É ele que traz a vida, é ele que traz a vida para o indivíduo, à medida que o indivíduo se alimenta desta palavra. Logo no início, ele não se faz entender, mas lá na frente ele vai se fazer entender, ele vai dizer o que é o pão e o que é o sangue que o homem tem que comer, o que é a carne e o que é o sangue. Os discípulos, não os apóstolos, aqui tinha duas classes de discípulos. Tinha os discípulos de Jesus que foram escolhidos por nome à beira do mar da Galileia, Jesus os chama por nome. E tinha os discípulos que seguiam Jesus porque começaram a ouvir e começaram a alegrar os seus corações. Mas o texto diz que quando Jesus faz esse discurso duro, que Jesus começa a mostrar que se o homem que vive nesse mundo não viver por ele, por meio dele, para ele, o homem não tem vida. É o que o texto está querendo nos ensinar. Então Jesus está querendo tirar eles do pé da religião, que eles estão falando assim, ó, os nossos pais comeram o maná do deserto. Na realidade eles estavam dizendo assim, olha, Moisés deu maná para os nossos pais, Deus deu maná para os nossos pais no deserto, e eles comeram. E você, o que faz? Jesus tinha acabado de multiplicar pão, mas eles estavam o quê? Contestando Jesus Cristo naquilo que ele havia feito. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles conheciam as origens de Jesus. Jesus, mais à frente, e anteriormente, nos capítulos anteriores e mais para frente, Jesus vai dizer assim, olha, se alguém vier no seu próprio nome, vocês vão receber. Como eu vim, mas venho no nome de meu Pai, vocês não me recebem. Então, o que Jesus está dizendo? Que o espírito do engano e do erro, que opera no ser humano, faz ele aceitar aquilo que ele não conhece. Mas aquilo que ele conhece, ele não aceita, simplesmente porque ele despreza. Que ele não aceita que o filho de José, o filho de Maria, pudesse ser um pão vivo que desceu do céu. Como que é isso? Eles não tinham a mente aberta para isso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, e é ele que revela a justiça, o pecado e o juízo para o homem. É o Espírito Santo que revela as Escrituras. Homens que nos antecederam tiveram esse privilégio. Rei Davi, profeta Samuel, profeta Daniel, Elias e outros profetas tiveram esse privilégio de entender isso, mas nem por entender isso se transformaram em homens espirituais, não, eles morreram como homem carnal. E hoje nós morremos como homem, como carne e osso, mas aquele que aceita Cristo, que vive por Cristo, que anda com Cristo, ele vive o Cristo. Glória a Deus. Então, se ele vive o Cristo, ele passa pela autoridade da morte e ressurreição do Cristo, recebe o poder de ser feito filho e é filho. Quem vai entender isso? Quem vai poder ensinar isso? Teoricamente nós falamos, mas na prática nós mesmos não sabemos como isso acontece. Nós percebemos em nós mesmos porque não há mais aquela aptidão, aquela força para o pecado. Se o pecado tiver força em você e você gostar de comer do pecado, você não é filho de Deus. Então Jesus vai começar a fazer um discurso que vai mexer com a cabeça, com a ideia filosófica, religiosa que eles tinham naquela época. E Jesus está tirando a ideia religiosa, filosofia humana da mente dos homens, e está trazendo a revelação profunda e verdadeira de Deus. Aí vai dizer assim, ó, versículo 43 do capítulo 6, respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então Jesus está dizendo assim, ó, se o Pai que me enviou não ensinar, ou seja, não ensinar o indivíduo por meio do que? Da sua
palavra, ele vai dizer assim, ó, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, olha, ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, quando Jesus está pregando a mensagem salvífica, Deus está, Paulo vai dizer isso, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo que se havia perdido consigo. Então, Deus está na pessoa do homem Jesus, trazendo a palavra da salvação, mostrando, revelando que tudo aquilo que está escrito na lei e nos profetas e nos salmos que falavam dele, está sendo uma realidade. Por isso Jesus fala assim, ó, eu sou a verdade. Na íntegra, Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a realidade de tudo o que vocês receberam de Deus, se realiza em mim, se completa em mim. Eu sou a promessa, eu sou a tudo aquilo que Deus fala, eu sou o pão vivo, ou seja, eu sou o suplemento de vida, eu sou o alimento constante de todo aquele que ouve o Pai, da parte do Pai, por mim, que sou o homem Jesus que estou aqui falando com vocês. Aquele que de mim se alimentar, aí Jesus vai dizer assim, ó, quem não comer minha carne não beber o meu sangue. O que é comer carne e sangue? Será que isso é literal? Não. Jesus está falando de maneira figurada. Carne e sangue aqui representa a carne que ele daria para ser moída na cruz, para a morte, e o sangue que seria derramado para propiciar o pecador, não só perdão por meio da morte, mas o sangue aspergido no Calvário foi para propiciar. Deus perdoa e o sangue propicia, ou seja, torna útil de novo. Para quê? Para que o Espírito Santo habite, para que o Pai e o Filho venha e habite. Porque o Espírito Santo, ele está hoje no seu ministério de convencer o indivíduo da justiça, do pecado e do juízo. Deus estava em Cristo pregando a palavra, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, através da palavra que o Cristo pregava, nunca o Filho ficou sozinho, nunca o Pai ficou sozinho, nunca o Espírito Santo está sozinho. Jesus diz no Evangelho de João que aquele que recebesse ele, o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo, recebe. Vem ele e o Pai habita nesse homem. Jesus está dizendo que quem recebe a sua palavra, quem se deixa ser ensinado e aprende, assimila de verdade e recebe essa palavra, Deus faz morada nele. É Deus, Elohim, em plenitude, que está em você. Apesar de as pessoas, de nós mesmos não sentir isso, Deus se faz presente em nós. Ah, pastor, como o senhor explica isso? Eu sou pecador. Vá perguntar a Deus, que não tem teólogo que pode te responder isso. Nós sabemos teoricamente, mas na íntegra nós não sabemos. Isso acontece, pronto. Se quiserem explicação, perguntem a Deus no céu quando chegar lá na presença dele. Glória a Deus. Como podemos ver isso, pastor Américo? Gálatas 5. Mas o fruto da carne é prostituição, porfia, lascívia, imundície, imoralidade, desonestidade, adultérios, assassinatos, mentira, falsidade. E o apóstolo termina assim: todos quantos praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, amor, e por aí vai. Então, se você aceitou Jesus e continua no seu eu, continua sendo você, continua com a tua natureza, Deus não está em você. Ou se rende a Ele, ou come dessa carne, ou bebe desse sangue, ou então continua morto em delitos e pecado, continua descrente. Aí o Cristo vai dizer assim, ó: não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus, este o tem visto. Ele está afirmando: eu tenho visto. Assim como Deus falava de face com Moisés, Deus falava de face com o homem Jesus, o tempo todo. O tempo todo, quando ele ia orar, ele como homem físico, como homem carnal, ele tinha que orar. Ele dava o exemplo que ele tinha que orar. Ele é homem, ele é carne e osso. Então, quando ele ia orar nos seus particulares, Deus se manifestava a ele. Deus se manifestava, ele via o Pai. Ele orava de face. O céu, para Jesus,
simplesmente se descortinava e ele e o Pai se tornavam um, em comunhão, em intimidade, em relacionamento. Aí ele vai dizer assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus estava falando de morte. Quando ele fala de dar o pão pela vida do mundo, nós caímos de volta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que? O pão do céu, para que pudesse ser moído, mastigado pelos homens, triturado por meio do sofrimento, por meio da humilhação, por meio da vergonha. Por isso que na mensagem passada eu disse que se você disser para mim que você é filho de Deus e você está vivendo um mar de rosa, tudo maravilha, não que o filho de Deus tem que andar atribulado, não, mas tudo dando certo, meu querido, eu fico meio assim, porque a Bíblia diz: desse mundo tereis aflição. Jesus fala isso para os filhos da terra, para os filhos do diabo, para os homens carnais, ou fala para a igreja? Jesus fala para quem? Para a igreja. Então Jesus está falando para homens nascidos de novo: nesse mundo tereis aflição. Por quê? Os filhos da carne, os filhos do diabo perseguem aqueles que são de Deus. Não tem como. Se nascer de Deus, vai ser perseguido, vai ser moído, vai ser destruído. E por mais que o diabo tente, todos quantos se levantam contra os filhos de Deus caem, porque é Deus quem os guarda, é Deus quem cuida, é Deus quem os protege. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele o que dele comer não pereça. João 3,16. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para condenar, para que o homem coma, para que o homem assimila. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Falando da entrega dele da cruz. Disputavam. Quando Jesus fala isso, os conhecedores, né, da verdade, da Torá, até os dias de hoje eles são assim, muitos deles, começaram a disputar entre si, ou seja, começaram a argumentar e dizer: como é que pode? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Ficou louco? Está enlouquecendo? Respondeu-lhe Jesus. Então Jesus vai acudir ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Irmãos, teologicamente, vamos falar aqui de teologia agora, de conhecimento de Deus. Jesus está trazendo uma revelação tão profunda que Jesus está pegando a cabeça daqueles homens, está sacudindo assim, ó, e eles estão ficando embaralhados. Que negócio é esse de ele dar carne para comer, sangue para beber? Que doutrina é essa? Que ensino é esse que ele está dando? Ué, é o que o Torá dizia o tempo todo. Eles não aprenderam. Por quê? A Bíblia diz que o próprio Cristo vai dizer que vocês não me conhecem porque vocês se cercaram de mestres, vossos mestres, ou seja, homens, doutrina de homem, e não se atentaram, não atinaram para aquilo que Deus está revelando na sua palavra, para aquilo que Deus fala do Mashiach, para aquilo que Deus fala do Messias, para aquilo que Deus fala do Cristo. Vocês não prestaram atenção nisso.
Vocês se cercaram de homem. Hoje nós estamos vendo isso no próprio cristianismo, no islamismo, no budismo, no catolicismo, em todo segmento religioso, seja da Umbanda, da Quimbanda, qualquer tipo de segmento religioso, tem lá o guru, o doutrinador. E ele às vezes se sente, né, o creme de la creme, o dono da verdade. Ele dá o ditame. Tudo que segue-se naquele lugar, ou seja, naquele segmento religioso, vem da cabeça daquele indivíduo. Nós temos aí Charles Taze Russell, temos aí a doutrina dos espíritas, temos aí a doutrina dos kardecistas, temos aí o catolicismo romano, temos aí a doutrina das igrejas cristãs, do modo geral. Cada um tem um pensamento. Um diz que o Espírito Santo o homem não recebe, o outro diz que recebe, o outro tem um monte de métodos para que o homem possa trazer riqueza para ele. Meu irmão, riqueza é por meio de trabalho, é por meio de você se preparar, se capacitar e trabalhar. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Meu pai sempre disse isso. Então as pessoas hoje estão em busca de gurus, estão em busca aí, o meio evangélico então, isso virou uma praga, uma doença, que eles estão indo de passos largos para o inferno, porque eles querem profetas. Eu podia falar língua, eu já fiz essa experiência, eu falo língua, eu tenho o dom de variedade de língua, tenho o dom de visão, tenho o dom de revelação, o dom de profecia, e o dom de profetizar a palavra. Mas você, o nosso irmão que está aqui comigo aqui, ele nunca viu eu profetizar diretamente, nunca viu, mas um dia vai ver. Quando Deus usar, que não tiver jeito, eu vou entregar a palavra profética, que às vezes eu prefiro entregar de maneira de revelação. Eu vou lá e falo, é a mesma coisa. Quem tem comunhão com Deus, Deus usa ele da maneira como Deus o deu. Glória a Deus. Então, o que acontece hoje? As pessoas querem ir para a igreja, o irmão que fica lá sapateando, falando uma língua estranha mesmo, que nem o Espírito Santo conhece, mas o irmão está lá iludido, né? A internet hoje está cheia disso, tem uns até que fala bonito a beça, né? Mas não é Deus que está falando, é o homem que está falando. E as pessoas ficam ali, ficam enganadas, como um beija-flor em volta de uma flor de plástico, beijando, procurando néctar, não encontra. Quando chegar dentro dos fundamentos da verdade, vai morrer, vai secar, porque não tem consistência, não é o pão vivo que desceu do céu. Cristo nos deu uma mensagem salvífica. Essas igrejas, esses lugares, crescem de maneira explosiva e as pessoas se transformam em verdadeiros religiosos. Não comem da carne, não bebem do sangue do Cristo. Aprendem de tudo, estão psicologizando a palavra de Deus, trazendo uma mensagem humanamente, não, para trazer, para dar equilíbrio. Meu querido, que dá equilíbrio emocional ao homem é isso aqui. Que dá sabedoria ao homem é isso aqui. Que dá poder ao homem é isso aqui. Que traz salvação ao homem é isso aqui. Que dá comunhão com Deus ao homem é essa palavra. Então hoje em dia o homem quer tudo, menos estudar as escrituras sagradas, menos comer da carne do Cristo, menos beber do sangue. Ele quer tudo, ele quer ouvir uma boa mensagem, um irmão que vai lá e prega uma mensagem, e no meio da mensagem ele para, porque ele tem que massagear o ego dele. Só quem está entendendo dê glória a Deus. Está chamando todo mundo de burro, de imbecil, que ele está 40 minutos às vezes falando, ninguém entendeu. Só quem está entendendo, não, ninguém está entendendo não, só você que entende que a mensagem é tua, que quando é de Deus eu não preciso de perguntar isso. Eu já perguntei isso aqui, quantas vezes eu perguntei? Nenhuma. Vou perguntar porque eu sei que eu estou falando algo que não é meu, é de Deus, e sei que Deus é que vai fazer você entender. Eu não quero massagear o meu ouvido com glória a Deus e aleluia, eu não preciso disso. Eu preciso de estar na verdade. Aí a verdade é essa. Não importa o que o diabo tem feito, que vai fazer, o que já fez, o que importa é aquilo que eu sou com Deus, porque Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Aí ele vai dizer assim, ó, disputavam entre si dizendo, como pode esse nos dar a comer da carne? Eles entraram em parafuso. Que negócio é esse? Que doutrina é essa? Jesus fala carne e sangue aqui, significa aquele que não me amar de tal maneira a se alimentar dessa palavra, para viver o que essa palavra ensina, esse não tem parte comigo. Quem tiver parte comigo vai se alimentar dessa palavra. Aí vai dizer assim, ó,
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, presta atenção. Ah, pastor, eu ouvi alguém ensinar. Eu vou te ensinar a verdade. Tenho compromisso com ela e me responsabilizo pelo que eu estou estudando, que estou te ensinando. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer comer, quer permanecer em Cristo, não quer estar em Cristo. Aí tem gente que está trocando o estudo da palavra de Deus, o culto da escola bíblica dominical, o culto de doutrina, para subir no monte para orar. Que adianta tu ficar lá batendo que nem um sino vazio, fazendo barulho? Deus, quando olhar para você, Ele não olha o que está ao exterior. Deus não se deixa influenciar pelo que Ele ouve. Deus não se deixa influenciar pelo que você dá a Ele. Pelo amor de Deus, aprenda isso. O que influencia Deus, o que move o coração de Deus, é quando Ele olhar para você, Ele vai ver o que está dentro de você. O que está dentro de você? O egoísmo, o interesse de querer ter uma experiência sobrenatural para contar para os outros, ou o interesse de encher o seu coração, seu homem interior dessa palavra, para que ela seja vida em você. É isso que Deus vê. É isso que Deus quer ver lá dentro de você. Isso influencia Deus, isso deixa Deus, move o coração de Deus, faz Deus se agradar. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. O que Jesus está falando aqui? Ó, vossos pais comeram o pão no deserto, mas morreram. O pão do deserto fala do período quando a lei tinha sido dada para frear, não para gerar um homem espiritual, porque ela não tinha poder para isso. Ela foi dada para dar luz ao pecado. A lei era um farol na frente do homem. O homem tinha que andar atrás desse farol para ele enxergar o que esse farol está iluminando lá, ó. E ali tem prostituição. A lei fala assim, ó, quem se prostituir vai para o inferno. Aí a lei, olha, e assassinato, quem assassinar vai para o inferno. Olha, quem adulterar vai para o inferno. Quem não respeitar pai e mãe vai para o inferno. Então a lei era um farol iluminando para o imperfeito, porque Paulo vai dizer que a lei é perfeita, mas o homem, por sua vez, estava enfermo pelo pecado, imperfeito pelo pecado. E a lei é espiritual. Aí Paulo diz assim, como pode a lei espiritual se encaixar no homem carnal? Jamais se encaixaria. Por isso, agora em Cristo Jesus, Deus, por meio da morte e ressurreição do Filho, nos dá o poder de ser feito filho. Paulo está dizendo assim, ó, nos dá o poder de possuirmos o Espírito Santo em nós, com identidade e natureza de filho, para nós termos uma comunhão com Ele. Então esse é o verdadeiro Filho de Deus. A lei não gerava filhos para Deus. A lei gerava um grupo de pessoas que deveriam aprender e buscar andar dentro desses princípios e preceitos, para que fosse exemplo para o mundo, para que o mundo visse e não se descambasse no pecado. Palidamente, este hoje é o dever da igreja, ser o espelho de Deus neste mundo, para que as pessoas olhem e vejam, olha, lá as pessoas procuram andar certas, pessoas procuram amar, e que muitas das vezes isso não é encontrado na igreja. Hoje as igrejas pregam riqueza material, riqueza intelectual material, ó, não se apresenta mais um homem de Deus como um homem de Deus. Bota lá. Isso que eu estou falando é verdade. Você pode entrar em qualquer igreja, em qualquer segmento. Se eu estiver mentindo, você fala. Você só vai ver pastores, tá? Pastores de uma classe de um nível mais baixo, nas periferias, porque eles aceitam Jesus, se batizam, aprendem, às vezes pagam com dificuldade no seminário, né? Não um seminário reconhecido, mas um seminário que fazem nas igrejas, se capacitam, abrem igreja e são pastores. Mas dentro dessas igrejas grandes, está aqui um obreiro que passou por várias igrejas, ele sabe que eu estou falando verdade. Dentro dessas igrejas grandes, não sobe
Não sobe. Você não vai ver um pedreiro lá que é pastor daquela igreja lá. Pastor, foi colocado como pastor titular da igreja tal. Você não vai ver. Você vai ver, eles pegam advogados, togados, pegam deputados, pegam esse tipo de gente aí, oficiais do exército, marinha, gente alta. Por quê? Eles ficam de olho, ó, na autoridade social que o indivíduo tem, naquilo que ele é dentro da sociedade, e joga para trazer status para a igreja, né? Eu já vi pessoas falando para dar status, irmão. Se tiver um pastor, mas tiver lá um pastor, 2 pastores, tiver lá um advogado, né, que diz ser pastor, e às vezes tem muito advogado que é pastor, não estou falando que tudo é desonesto, não, tem muitos que são pastores fiéis, entendo o que eu estou falando. Se tiver, não vai dar para aquele irmão que às vezes é o chamado, Deus chamou, vai dar para quem tem status social. Então a igreja hoje virou uma hipocrisia. Se tem pastores hoje é porque os camaradas estão arregaçando a manga da camisa e estão partindo para dentro para fazer a obra de Deus, estão indo à frente, estão enfrentando a dificuldade, a injustiça e tudo aquilo que impede o crescimento do reino. E essa é a verdade. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e morreram. E contudo morreram. Quem comer este pão, que é ele, que é a doutrina que ele está trazendo, viverá eternamente. Jesus está falando assim, ó, vossos pais não comeram o pão lá no deserto, mas morreram. A ideia aqui é, aquele que se alimentar daquilo que vier do homem vai morrer, mas aquele que se alimentar daquilo que Deus dá ao mundo para dar vida eterna ao mundo, que é a palavra de Deus que tem que ser ouvida, assimilada, aprendida, para que o homem possa ter parte com Deus e andar com Deus, e receber o direito de ser filho de Deus, e se santificar por meio dela, essa palavra que é a palavra verdadeira. Não adianta você trazer aí, não, porque eu estudei, eu já vi gente falar assim, ó, eu fiz, aí fala com arrogância, né? Eu fiz o Seminário Batista do Sul, mas não foi o bastante para frear o pecado, que tão ferozmente comeu, carcomeu, corroeu a vida daquela pessoa. Aparentemente, olhando aonde o camarada está, às vezes você olha assim, nossa, esse é o homem de Deus, está lá em cima do pódio, está em cima daquilo que o homem construiu, que ele como homem construiu, mas não está firmado na rocha. O que está firmado na rocha? Está firmado em Deus. Quantas pessoas estão aí? Eu falo isso porque eu vivi aí, eu vi pessoas, pastores, presidentes de igreja, com mulher, com filho, na prática do homossexualismo, que o diabo pensa que ele vai me dar uma flechada no meio do peito, aí eu vou botar a mão na flecha que ele me deu e vou ficar aqui, não vou não, meu irmão. A verdade é a verdade. Muita gente aí, pastor, eu conheci um que tinha igreja para todo lugar, Brasil, fora do Brasil, na Europa, e era homossexual. O rapaz que eu conhecia, chamado Edson, né, tem vários Edson no mundo, né? Rapaz novo, né? Ele trabalhava com coisas de pintura de casas, e ele foi trabalhar na casa de um indivíduo, o indivíduo era lá esse pastorzão, e o cara gostou dele e ficou com ele lá. Criou o menino a vida toda, e ele falava para mim, Américo, tu tá na igreja? Falei, tô. Falei, ó, ele lá vai para o inferno, mas eu tô indo para o céu. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos esse conhecimento dessas coisas, e tem muita gente aí hoje assim, né? Infelizmente, não comeram do pão vivo, estão em cima daquilo que o homem construiu. Jesus está falando, ó, comeram o maná e morreram, mas o pão que o meu pai der, se o homem comer, ele não morre, porque se você se alimentar na mão do homem, você morre. Porque hoje muita gente frustrada, muita gente que não se realiza, muita gente que não consegue vitória. Por quê? Porque come na mão dos profetas. Eles não querem comer na mão do Cristo, não quer. Ele quer alguém para falar, só para tentar, olha, eis que digo para ti. O cara fala lá uma profecia para massagear o ego dele, ele sai de lá, oh maravilha, daqui a pouco ele dá com o burro na água e fica, Deus não está falando comigo. Não, Deus está falando aqui nessa palavra. Não está escrito aqui em lugar nenhum que Deus deu
o dom profético para guiar a igreja, para doutrinar a igreja, não está escrito em lugar nenhum. Isso que está acontecendo aí é uma inovação, é um troço novo que está aí, que está destruindo o evangelho. As pessoas não querem mais ouvir os servos de Deus, elas querem profetas, elas não querem ouvir uma palavra de Deus, elas querem revelação, mas não querem essa palavra, não querem. Ah, pastor Américo, aqui a escola bíblica é lugar de aprender. Por isso que Jesus falou aqui de maneira pesada para os escribas e fariseus, e eu estou no mesmo caminho, estou falando pesado. Camarada quer ir para a igreja onde tem um irmão, uma irmã Doquinha, que ela bota a mão, que ela revela, olha tudo. Eu fico olhando assim. Mas quantas vezes eu já tive lugar e eu vi a pessoa, só que a pessoa se esquecia, meu irmão, que eu estava lá e eu era profeta, sou profeta como eles. E eu estou vendo a pessoa profetizando para outra, eu estou olhando e falo, mas Deus não está falando. E a pessoa está entregando ali a palavra profética, eu estou olhando assim, dá vontade de falar, irmão, cala a tua boca. Não é Deus que está falando, é você que está aí falando para alegrar o coração. Deus, irmão, não alegra o coração dos outros. Pregue a verdade. Aqui, ó, pregue a verdade. Coma dessa carne, beba desse sangue. Camarada quer um profeta para falar para ele, ó, eis que digo para ti, tal. Para massagear o ego é bom. Na internet está cheio de gente assim, eu fico olhando, falo, tem muita gente hoje brincando com Deus. Cuidado com aquilo que está fazendo. Você já viu lá o julgamento para os falsos profetas? É pesadíssimo. Então vamos lá. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aí agora vai vir aqui para o outro ponto, aqui, até esse versículo 59, Jesus está desenrolando com os escribas e fariseus, com aquela tropa que está seguindo ele. Sabe como é que é, pastor? E está rejeitando, então não pode, nós somos seguidores da Torá, nós somos seguidores de Moisés, da lei de Moisés. Moisés disse, não foi Moisés que disse, foi Deus que falou. E Moisés só passou para vocês, eles tinham que entender isso, mas parece que não conseguem entender. E porque Moisés disse, não, e os nossos anciões, meu querido, todo respeito aos vossos anciões, mas eles não têm autoridade acima da Torá, não tem. A Torá é a Torá e pronto. Nada que nenhum ancião disse é uma revelação fechada, foi ele que interpretou e foi ele que falou. Eu tenho o direito de, como ser humano, ir lá, ler, e Deus me revelar a verdade, eu interpretar ela de uma maneira diferenciada, que me leve a uma verdade mais profunda, mais real. O problema, às vezes, do judaísmo é esse, então, o ancião falou, está falado, acabou, então vai de passos largos para o inferno. Hoje, muitos anciões judaicos já admitiram que Jesus, sim, é o Messias que veio, havia de vir. Muitos deles estão se convertendo, por quê? Não tem como negar, não tem como, que essa é a verdade. Aí quando chega aqui no versículo 59, encerra-se aqui uma etapa, e entra em outra. Agora vai passar, aqui está fora de casa, está falando para os escribas e fariseus e tal, e como pode tu nos dar pão para comer, carne, suco, que negócio, que doutrina é essa? Eles não entendiam porque o Espírito não havia sido dado. Por não ser dado, eles estavam num colapso intelectual sobre sua religião, sobre aquilo que Cristo estava ensinando, e preferiram se fechar, porque se eles dessem ouvido, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai, da parte do Pai, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus está falando, quem abre o ouvido para ouvir o que eu ensino, permite descer o seu coração, o Pai vai ensinar, ele vai revelar ele, e ele vai vir a mim. Então esse o Pai deu para mim. Então o que Jesus está falando, quem me ouvir. O que Jesus prega no Sermão do Monte? Bem-aventurados os humildes de espírito, de coração, de interior, porque deles é o reino de Deus. Que é humilde de espírito? É um homem que não se fecha, ele não está em cima, não bota concreto no pé, em nenhuma base doutrinária de homem nenhum.
ele quer ouvir Deus. Então Jesus está falando, se tu permitir Deus falar contigo por meio da minha palavra, e descer o teu coração, e Deus for lá e te revelar, você vai vir a mim. E se tu vier a mim, de maneira nenhuma te lançarei fora, e vou te ressuscitar no último dia, e tu vai receber a vida eterna. Ou seja, já recebe a vida eterna já está com a gente. Eu não vou recebê-la não, já estou vivendo ela. Aí agora vai mudar. Fechou esse pacote aqui, versículo 60 do capítulo 6 em diante, já é outro assunto. Vai dizer assim, ó, muitos dos seus discípulos, não são os discípulos que se tornaram apóstolos, são os discípulos que já haviam se arrebanhado com Jesus. Muitos tinham saído do judaísmo, outros iam frequentar de vez em quando, outros estavam estudando outros tipos de religiões, e agora Jesus vem com uma mensagem poderosa, sinais poderosos, e está atraindo a multidão, mas ninguém estava acostumado com uma pregação, com um discurso, com um sermão profundo e tão impactante como esse. Comer carne, beber sangue, depender de mim, que negócio é esse? Que doutrina é essa que faz a pessoa entrar em parafuso? Então nós vamos entender que nem aqueles que pensavam estar sendo ensinados pela lei de Moisés, Deus tinha capacidade de ensinar a eles, que seus corações estavam endurecidos pela religiosidade, como os seguidores de Cristo, que muitos deles que seguiam Jesus eram incrédulos, dentro do seu conhecimento, dentro do seu entendimento, porque não deixavam Deus ensiná-los. Eles estavam vivendo pelos seus achismos, pela sua própria interpretação, da sua própria teologia, não entravam dentro da teologia de Deus. Então, quando o homem está com a sua teologia, ele se escandaliza quando alguém ensina a teologia de Deus. Aí vai dizer assim, ó, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Estava escandalizado. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou, ou seja, interrogou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virde o Filho do Homem? Que será vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, vocês vão me ver daqui mais um pouco de tempo subir. Vocês vão me ver subir de novo para o lugar onde eu estava, do lado do Todo-Poderoso, a destra do Todo-Poderoso, o trono que tem preparado para mim lá. O Espírito, olha só como Jesus vai explicar aqui, explicando já os de dentro de casa. Jesus vai explicar o que ele estava ensinando para os de fora. O Espírito é o que vivifica a carne, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. Agora olha só, o que é carne e o que é sangue. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Que maravilha! Está vendo aqui? O que é carne e sangue? É o que? A palavra que Jesus tem falado. Bem claro, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, que vai virar pó, mas vai ser ressuscitada, depois transformada numa metamorfose e viverá para sempre com Deus. Aí ele vai dizer, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que é carne e sangue? Palavra de Deus, que é Espírito e dá vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O que é a concessão do Pai? O Pai conceder ao homem ir a Jesus. É o homem ouvir a palavra de Deus, permitir ela descer ao seu coração, entrar pelo ouvido, Deus te revela ela, então você vai a quem? Toda vez que Deus revelar a um ser a sua verdade, esse homem vai a Jesus. Não tem para onde ir. Não existe outro caminho. Não existe Maomé, não existe Buda, não existe ninguém, nem Paulo, nem João, nem Pedro, nem Tiago, não existe Kardec, não existe ninguém que o homem vá. Se ele tiver revelação da verdade divina, ele vai a Jesus. É o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, glória.
Muitos dos seus discípulos ouviram e se escandalizaram. Por que se escandalizaram? Como os judeus, que estavam cegos dentro da sua religiosidade. Ainda o Espírito Santo não havia sido derramado no coração dos homens. E muitos discípulos que seguiam Jesus também seguiam Jesus, perplexos com os sinais, maravilhados com tudo o que ouviam e viam, mas os seus corações ainda estavam endurecidos. Não eram homens gerados verdadeiramente por meio da palavra e do Espírito e da palavra. O Espírito é o que vivifica. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então é necessário o Espírito ser recriado para que essa palavra, nesse Espírito recriado, faça exteriorizar o verdadeiro Filho de Deus que está dentro de cada um de nós, que precisa ser despertado pela palavra, pelo alimento constante, que é a palavra de Deus, a comunhão constante. Aí ele começa: contudo, há descrente entre vós. Ou seja, Jesus sabia que muitos que estavam ali porque comiam pão também. Como tem muita gente na igreja que está lá porque está comendo pão. Qual pão, pastor Américo? Está comendo o pão da comunhão social. Igrejas hoje viraram ponto de encontros sociais. As pessoas se arrumam, suas roupas se embelezam toda e vão para a igreja para mostrar beleza exterior. Por isso Pedro vai falar na sua epístola, os apóstolos, que a beleza das mulheres e também como dos homens não seja os pendentes, os brincos. Ele não está proibindo o uso de brinco, nem está proibindo a mulher de se maquiar, nem fazer um belo de um bom cabelo, mas ele está dizendo assim, ó, que não seja os pendentes, os brincos, os anéis, os cordões, o cabelo feito, um lindo lenço, um lindo chale, né? Uma linda roupa, um lindo sapato, tanto para a mulher quanto para os homens, isso vale a mesma coisa, que não seja isso, mas que seja a beleza do homem interior, honesto, decente, digno, que expressa a imagem e a semelhança de Deus em seu caráter, pessoa pura, que não é covarde, não é interesseira, não é falso, e por aí segue-se. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Já expliquei sobre isso. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus. Então os discípulos que ouviram isso começaram a abandonar Jesus, porque começaram a falar assim: ah, que negócio é esse? Por que não se prega o evangelho verdadeiro nas igrejas hoje? Que se pregar, a turma que está atrás de encontro social, que muitas das vezes guarda nas suas práticas por trás dos bastidores, impuras, sujas e malignas, né, do diabo, eles não vão gostar. Por quê? Eu costumo dizer que se você pega o dedão e enfia lá dentro do buraco que está inflamado, cheio de pus do cara, e começa a futucar e apertar, o cara não vai querer ficar perto de você não. Não, ele quer, não mexe não, tem que mexer. Eu contei aqui uma vez, vou contar hoje de novo para efeito didático. Eu tinha espetado a minha mão em um fio de aço, que eu era borracheiro, aí passei e espetei naquele aço do pneu, infectou a minha mão. Meu dedo ficou grosso assim, dobrou de tamanho, a palma da mão deu uma bolsa, e aquilo estava vermelho, mas eu olhava assim, via que estava tudo amarelo por dentro. E eu guardando aquilo com muito carinho, porque doía demais. Não, vai ficar bom, vou tomar um remédio, não, vou passar isso. Aí uma noite eu fui dormir, não consegui dormir. Aí fui para uma clínica próxima aqui da minha casa, né, que é conhecida como Clínica Semeru até hoje, aqui no bairro Vila Nova. Fui lá, vim andando a pé, né, que a minha casa fica mais ou menos quase uns 600 metros de distância, vim cortando o caminho, uma dor danada já de noite. Eu falei assim, vou lá. Cheguei lá, tinha uma médica de plantão. Aí quando eu estava sendo atendida, ela saiu da sala, me olhou e falou: o que é isso na mão? Aí eu olhou, deixa eu ver. Ela olhou, eu pensei que era enfermeira, mas era médica. Ela olhou, ela já foi andando, já foi falando para a enfermeira: ó, põe aí, você foi falando o nome do material. Quando eu cheguei lá, já estava tudo já preparado na enfermaria. Aí eu ia para o consultório dela: não, pode ir lá para a enfermaria direto, senta lá na cadeira, me espera lá. Eu sentei, fiquei lá com a minha mão. Aí quando ela chegou, ela
já veio, né, com aquela disposição, falou, você é homem, né, você é soldado, né? Eu falei, você serviu? Eu falei, não, eu fiquei na reserva, depois eu vim embora. Fala, mas você serviu, né? Eu falei, deixa eu ver. Ela pegou meu dedo assim, como que eu fiz assim com a mão, ela pegou, mas já pegou apertando, aquilo estourou assim, que chegou a voar em cima da roupa dela, e foi apertando, ela falou, aguenta, e me deu um rolo de gás, que tinha mandado a enfermeira deixar lá, abre a boca, botou o rolo de gás na minha boca, e aperta aí, porque tu não pode tomar anestesia não, que não vai pegar, isso aqui é infecção pura, segura aí, irmão. Eu senti muita dor, mas doeu demais, eu, ai, a lágrima escorreu, eu só não me borrei todo, porque eu segurei, quase que eu fiz isso, mas foi demais, doeu demais, acabou. Aí quando ela tirou tudo, começou a injetar assim um líquido dentro, a mão enchia, ela tirava aquele líquido de lá, e botou eu com a mão para baixo, fiquei lá às 3 horas mais ou menos, ela tratando minha mão. Me deu uma Bezetacil de 1 milhão e sei quantas mil. Aí doeu no bumbum, doeu pra caramba, eu com a mão doendo no bumbum, e vim a pé depois para casa, 600 metros mais ou menos andando, misericórdia, irmão. Foi uma dor tremenda na mão, uma dor tremenda nas nádegas, eu não sabia se eu sentia a dor da mão ou se a dor da picada da Bezetacil, ficava em dor, eu vim andando, eu quase morrendo, eu falei, Jesus, quando eu cheguei em casa, e me deu antibiótico para tomar, foi até a tetraciclina na época, de 500 tomar, de 12 em 12 horas, graças a Deus a minha mão ficou boa, até hoje eu tenho a cicatriz, a marca aqui na minha mão, até hoje. Então o que eu quero dizer com isso? Às vezes, quem enfia o dedo lá na ferida, é ruim, mas não é ruim, porque a Bíblia diz que a verdade, ela quando é anunciada, ela tem gosto de quê? De fel, meu irmão, ela é amarga mesmo, mas ela desce, tu bota na boca, tu come ela, quando ela bate no interior, produz a vida, porque é saudável. Então hoje, igrejas que são verdadeiros, ponto de encontro social, não se prega mais a verdade. Eu estava vendo uma igreja na Europa outro dia, o tempo todo que eu fiquei assistindo o culto, deu até nojo. O pastor só falando, Deus vai te dar vitória, que o Senhor, Ele tem poder para te dar vitória, porque Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e nos seus negócios Deus vai te dar vitória. Mas era só isso. Eu falei, Jesus, será que só tem isso para falar? O cara todo o tempo, não, você vai ser próspero, você vai ser mais que vencedor, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Eu falei, amém, eu vou ouvir mais um pouquinho. Olha, Deus na tua empresa, Ele vai entrar, Ele vai fazer um reboliço, porque Ele é um Deus que dá vitória. Mas era só vitória, só triunfalismo. Então eu fico perguntando assim, vem cá, foi isso que Jesus mandou a gente pregar? Só em você ouvir o Evangelho e viver o Evangelho, já é uma vida de vitória. Bem claro assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de quem? De Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus está mandando uma buscar o que? Palavra, aprender, porque o resto que for fora disso aqui, Ele vai acrescentar. O que acrescentar? Riqueza, prosperidade, bênção, vitória. Mas tira isso aqui do centro, coloca a vitória no centro, coitada da vitória, e tira isso aqui, coloca lá embaixo e bota a vitória para ler. Mas que vitória? Vitória sem Cristo, vitória sem verdade, vitória sem Deus, vitória sem revelação, vitória sem mensagem salvífica? Não existe vitória sem mensagem salvífica. É isso que Jesus está falando para esse povo aqui. Vocês me buscam só por causa do interesse do pão? Ainda, isso aqui ainda é o complemento da outra aula, que não dá para dar tudo de uma vez. Vocês me buscam só porque vocês querem andar de barriga cheia, bem vestido, narizão em pé. Aí a primeira coisa que fala para as pessoas, não, eu sou cristão, virou status social. Não, eu sou pastor. Eu lembro que eu tinha uma autopeça, um borracheiro,
E lá eu vendia peça, óleo, eu vendia cano de descarga, vendia tudo. Aí chegou um camarada lá, já falei isso com ele, bigodão, grossão. Ah, meu querido, cheio de voz. Eu falei, olha, eu sou pastor da igreja tal, tá. Não vou falar de denominação para não envergonhar. Mas já expulsaram ele de lá, né? Que ele não valia nada. Aí eu não conhecia pastor e me deu uma carteirada, pá, de pastor, eu olhei, olha, vou te pagar 2 pneus, preciso de mais 2 e câmeras de ar. Aí eu fui, né, servo de Deus, pastor, me pagando 2, aí eu boto os 2 lá, bota a câmera, bota pneu, bota tudo aí, você é servo de Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, todo mitidão, marcou comigo de pagar, no dia X não veio, no dia XY não veio, no dia PST não veio, no dia tal não veio. Aí eu comecei, fui uma vez lá cobrar, fui 2, fui 3, na 4ª vez aí eu desconverti. Eu falei assim, ó, ou me paga, ou então tu vai ter que pagar todas as minhas viagens até aqui, mais do que tu me deves. Se eu voltar aqui mais uma vez, eu quero receber tanto e mais tanto, porque só a viagem que eu dei aqui de gasolina, tempo perdido para te cobrar, já perdi o lucro de tudo. Ou paga, ou então tu vê o que vai acontecer, que a próxima vez que eu voltar aqui, eu quero receber o meu dinheiro. Eu não te vendi nada de graça, você vai me pagar. Aí não, peraí, depois eu vou lá falar contigo. Aí veio, falou comigo, marcou o dia, não veio, mandou alguém me pagar, eu recebi o meu dia, falou, eu não vou lá receber mais não, se eu for eu vou querer meu dinheiro de combustível, que eu estou gastando. Na época eu gastava mais ou menos no dinheiro de hoje R$10 de combustível. Eu falei, olha aí, já fui 4, 5, a 40, mais uma 50. Me paga o que me deve. Aí me pagou e ficou tudo certo, mas eu tive que ir lá e fazer o cara entender as coisas. Então hoje as pessoas estão dentro desse padrão. Pensa que igreja é para dar status social, não, meu querido. Sou pastor, mas sou cidadão, tenho que respeitar o indivíduo, tenho que respeitar as pessoas. Hoje as pessoas não querem respeitar ninguém. O cara nasce como um cavalo, vive como um burro e morre como uma anta. Assim que é, o pastor amigo meu falava isso, é verdade. Foi meu professor de teologia, ó, nasce um cavalo, vive um burro e morre uma anta. Por quê? Nasce como um cavalo, vive um burro, morre uma anta. Não quer Deus, não quer aprender Deus, não vive Deus e vive como qualquer coisa. Não respeita ninguém, não tem regra. O importante é como um bruto, é satisfazer as suas necessidades. Parece que ele só vive para comer, para fazer sexo, para ganhar dinheiro e para dançar, e não existe mais nada no mundo. Meu querido, a vida é um complemento de várias coisas, aonde tem que se harmonizar todas as coisas, aonde tudo que for feito com decência e ordem não é pecado. Se não for feito com decência e com ordem, aí é errado. Então por isso que as pessoas não respeitam ninguém e querem não respeitar e se enchem do direito de estarem intocáveis. Cuidado, que o direito que tu tem de botar o dedo, o outro também tem de botar o dedo em você, que a Bíblia dá esse direito. Eu prego evangelho, não fico pregando conversa da caruchinha aqui não. O mesmo camarada que... Aí a pessoa não, se bater numa face da outra, a Bíblia nunca ensinou isso, nunca ensinou. O cara vai dar um soco na tua cara, tu vai dar outro lado para ele bater de novo? Só se tu for débil mental. Você tem o dever, o direito, a autoridade, e é amparado pela lei de fazer a sua legítima defesa. Se tu não fizer, tu é um frouxo. A verdade é essa. Tem coisa que você tem que deixar, porque se você for agir, vai te dar mais prejuízo ainda, né? E às vezes a Bíblia diz que, ó, antes sofro dano, se o mal vier sobre você, você vai ponderar, vai equilibrar e vai ver, não dá para me sofrer o dano, eu vou sofrer o dano. Mas se não der, meu querido, reage. Toma atitude, esteja pronto para responder pela atitude que você tomar, porque Deus vai ser com você, Ele não vai te abandonar não. Esse evangelho que prega, não, dá o outro lado, esse evangelho hipócrita, na maioria das vezes são os maçons que ensinam isso, que o povo fica um cordeirinho para eles fazerem o que eles querem. A verdade é essa. Respondeu-lhe Simão Pedro, aí Jesus vai passar para os discípulos, eles vão se escandalizar. Aí vai dizer, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então o que é carne e sangue? A palavra de Deus, que traz Espírito e vida para o homem. Contudo, há descrente entre vós.
Pois Jesus bem sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de entregar, de trair, e prosseguiu: por causa disto eu vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for, ou seja, não lhe conceder isso. Aí você vai ver aqui como que o Pai concede. Aqui está tudo, está princípio, meio e fim. A partir do versículo 66, né, vai dizer assim: à vista disso muitos dos discípulos deixaram Jesus. A partir do versículo 68 agora, que é o fechamento do que eu vi, o 67 fecha, aqui do 60 até o 66, 67 fecha mais um assunto. A partir do 68 até o 71 é outro assunto. Esses discípulos, ó, vão embora, se escandalizam com Jesus. Jesus botou o dedo na ferida, sai. Igreja não é encontro social, igreja é lugar de revelação, de vida com Deus. Quem quiser fica, quem não quiser, a porta está aberta. Você escolhe aonde quer servir a Deus, ou no céu ou no inferno, e depois receba o salário daquilo que você escolheu. Aí vem aqui, ó, versículo 68, respondeu-lhe, então perguntou Jesus, do 67, versículo 67 do capítulo 6, então perguntou Jesus aos 12, vê que agora ele vai fazer, o escritor João, ele vai fazer agora a separação daqueles discípulos que seguiam Jesus, porque comiam do pão, se alimentavam, mas os seus corações não eram inteiros deles. Jesus conhecia eles, e agora Jesus vai se voltar para os 12, para o seu colégio apostólico. Respondeu, aí então perguntou Jesus aos 12, que eram futuramente ser os apóstolos: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, bendito seja Deus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Aí agora ele vai revelar algo que está oculto, mas vai abrir. Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, o filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo 1, 2, 12. Então Jesus ia falar: ó, vocês querem também seguir os discípulos, os 12 que eu escolhi? Pedro vai tomar a palavra de: para onde iremos nós? Olha, se só tu, Jesus, tem a palavra da vida eterna, a palavra da reconciliação está contigo, então tu tem esta palavra, então traga esta palavra para nós. Quem nos dá a vida eterna? Tu és quem nos dá a vida eterna. Para onde nós iremos? Pedro vai revelar pelo colégio apostólico o sentimento do coração daqueles homens, menos um, que era Judas Iscariote, que ele vai fazer aqui a divisão. Por que Pedro, por que João faz essa divisão? Para você entender que a ideia, o pensamento apostólico era uno, mas tinha um deles, que o coração era do diabo. Quem era esse? O filho de Iscariote, que era o Judas Iscariote. Então, nem sempre aqueles que estão dentro da igreja, assumindo posições que alta, né, do ministério, né, pastores presidentes, missionários, estão na evidência, são aqueles que estão verdadeiramente com seus corações dados a Deus. Muitas das vezes as pessoas estão assumindo posições e os seus corações não são dados a Deus. Então você precisa de dar o seu coração para Deus, para que o diabo não entre nele, porque olha, todos quantos permitiu o diabo entrar para ser o seu rei, o seu senhor, vão estar na igreja enrustido. Eu conheço pessoas que estão há mais de 40 anos na igreja, na prática do pecado, tem uma lista de pecados, tem uma corda de pecado atrás dele, a impureza dele, a iniquidade dele, tem cabeça, tronco e membro já desenvolvido, tem uma rabiola de pecado atrás. Então tem gente que está desse e acha que está abafando, está com poder aquisitivo, poder, ó, a Bíblia diz que o poder financeiro mexe com a cabeça, sobe, vai destruir, vai levar para o inferno, mas o pão que desceu do céu, esse dá vida eterna, esse dá vida ao mundo, esse é o pão que desceu do céu, esse aqui é o pão que Pedro está falando. Para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Não há outro caminho.
Só o Senhor é Deus. Deixa essa palavra para o seu coração. Na próxima semana, Escola Bíblica Dominical, Evangelho de João, capítulo 7. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe nosso irmão Alessandro Garcia, que está assistindo a gente. Deus abençoe, um grande abraço. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa encher o seu coração de graça, de luz e de misericórdia. Logo mais, o culto da palavra, culto de celebração, com o nosso pregador, pastor Jorge. Um grande abraço, um beijo no seu coração.